tecido, do tecido a capital. A partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II. Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aqui não falta minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito, uma imagem viva aqui na terra. Te chamas Bento, seguidor de Cristo. Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais. Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor. Senhor, eu quero ser apenas um pacificador, só pela liberdade, num gesto de amor. Eu quero ter apenas a quem adoro tanto, com o Espírito Santo, meu Deus e meu Jesus, crescer dentro de mim a verdadeira luz. Feliz carregarei também a minha cruz. Louvado seja seu santo nome, glória ao Pai, glória ao Filho do homem. Louvado seja seu santo nome, glória ao Pai, glória ao Filho do homem. Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos dessa emissora. O programa Palavra Viva de Deus, mais uma vez, está no ar. 14 horas e 4 minutos. A gente, então, começa o programa do dia 19, hoje, né? 19 de maio de 2018. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Lá para a nossa família, o tio João, com a tia Nilza, e o Milton deve estar lá com a família. A Rosinho, a Sônipo, a dona Elenir, que não está ouvindo agora, mas depois na gravação ela escuta. Seu Zé Gazaniga, a Fátima, a Vera, o Beto, o tio Guto, a tia Silvina, o Júnior, enfim, todos da nossa família que nos acompanham. Da parte do pai e da parte da mãe. Agora a família, a Palavra Viva de Deus também. Todos os estados. Um abraço muito apertado lá para Camila e para a mãe dela, que pediram para mim lembrar delas. Tá aí o recado, Camila. Todas as músicas do programa vai ser oferecido para vocês também, tá? E a todas as pessoas que estão fora, em outros países, que nos acompanham. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Alex. Boa tarde aqui de João Batista. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Vitor. E o programa começa, como sempre, com a leitura do Santo Evangelho. Anúncio do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana,
Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho ninguém faz comentário, então o Vitor tem oferecimento e já vamos para a música. Tem os aniversários da semana, né? Dia 10, o Francisco e a Clarinha tiveram de aniversário aqui, os filhos da Kátia. Dia 11, o Guilherme de Brusque. Dia 14, a Fátima de Itajaí, sua prima. Dia 15, a Juliana de Joinville, provavelmente é a esposa do Marcos lá, né? Dia 17, a Crenildes de Tocantins. Dia 18, o Henrique de Umuarama, filho da Elizabeth. Dia 19, hoje não temos ninguém marcado. Se tiver, manda pelo e-mail aí que a gente depois adiciona aqui. Dia 20, a Maria Aparecida de Souza, de Foz do Iguaçu. E a Maria Clara, de Barreiras, Bahia. Dia 21, o seu Jaime, do Canadá. Dia 22, o Ivo Tonco e o Caio, aqui de Balneário. Dia 24, Dona Zélia Maria Santini, do Paraná. E aqui já vamos falar também do dia 26, Dona Maria, de Curitiba. É isso. Dia 28. O que é agora? Música? Qual é a música, Lini? Sonho Real. Tive um sonho bonito, que o mundo tinha se acabado, outra terra tinha sido feita, nela estava tudo formado. O seu povo era um povo alegre, todos eles cheios de vida, aparentava uns 20 anos. Sua língua era bem conhecida. Neste sonho eu vi um leão, como ovelha deitada juntinho. Também vi um lobo brincando com um lindo carneirinho. Harmonia entre todos os viventes, dava gosto até de ver. Tudo era tão fascinante que ninguém podia morrer. Nesta hora eu pensava comigo, será mesmo que isso é verdade? Não vi mais nenhuma prisão, todos tinham sua liberdade. Não se via ninguém mais doente, todos eram muito perfeitos. Tinha um que só comandava, porque tinha sido eleito. Não faltava água e comida, todos tinham direitos iguais. Onde andava o homem e a mulher, também junto andavam os animais. Passarinhos pousavam na gente, sobre o ombro e na palma da mão, cada um com seus cantos alegres, que formavam uma canção. Neste sonho que mais me encantou, que ali tudo era alegria, já não tinha mais noite pra eles, era lindo a luz do dia. Vi um trono e nele sentado, o eleito em forma de luz, bem na hora que me despertei. Então vi que era Jesus.
1996. A dor das trevas e o paraíso. Quem está comigo não precisa ter mais preocupação com as coisas do mundo. Já quem nada quer perder, para esses é mais difícil lembrar de mim, porque com os seus afazeres não ligam para nada. Só pensam em estudar, trabalhar, divertir-se e buscar aquilo que lhes convém. A mim pouca importância dão. Quando estão fazendo suas orações, é com pensamento nas coisas materiais e não diretamente para Deus. No coração dessas pessoas, só vejo o desejo de possuir tudo, menos a mim. Se for para rezar um rosário, não tem tempo. Se é para ir a uma missa, sempre tem outro compromisso. Se for para acender uma vela para mim, antes é capaz de acender 2 para o meu inimigo, para ver se ganho no jogo. Esse é o caminho que está levando milhões de pessoas, tanto que eu falei e escrito está: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Bento, meu filho, estás vendo que muitas famílias vêm a ti pedindo orações para ver se resolvem os seus problemas. É marido abandonando sua esposa, é esposa abandonando seu lar, é filho revoltado, é gente perdendo tudo. E com tudo isto, poucos enxergam os meus sinais, para que estejam preparados para o momento que se aproxima. A decisão do meu Pai já foi tomada. Não darei mais espaço longo para o Satanás. É preciso que tão logo ele esteja acorrentado e preso novamente, para nunca mais pisar nesta terra. Uma reforma vai ser feita logo. Quem estiver comigo não irá temer, mas quem está longe de mim, o sofrimento e a dor chegará por todos os lados da terra. As trevas virão do céu com gases venenosos. Em muitas partes do mundo, ondas gigantescas se levantarão do mar, destruindo tudo o que estiver na frente. Pedidos de socorro se ouvirão de todas as partes. Quem não morrer na hora, pedirá que a morte chegue o mais rápido possível. O mau cheiro será insuportável, porque o fogo queimará milhões de corpos. Eu, meu filho, só irei dar proteção com os meus anjos para as que me obedeceram, cumprindo as minhas leis. A esses nada irá atingir. A minha cidade santa descerá do céu como uma noiva que se preparou para o seu noivo, toda ornamentada com o esplendor saindo de mim. Ali será o lugar para todos os meus servidores. Será o ponto de partida para toda a terra, dando atenção aos filhos que foram dignos do meu amor. Ninguém precisará mais de passaporte para ir a outro lugar, porque tudo será uma terra livre. Os próprios animais não ferirão ninguém. Os frutos serão dados com abundância. Crescerão na terra sem mais precisar de adubos ou inseticidas. Em muitos lugares correrão mel e leite em abundância. Filho, nenhum passará mais fome. A morte sumirá da face da terra, junto com o seu autor, que é o diabo. Ele foi o causador, porque quando fiz o primeiro homem, não haveria morte, mas ele fez com que me desobedecessem para voltarem ao pó da terra. Agora, porém, tudo isso está para se acabar. É só esperar mais um pouquinho, e tudo irá se concretizar. Obrigado, meu filho. Contigo, minha luz permanece para que muitos, lendo as mensagens, venham ao meu encontro. Jesus. Nessa mensagem, eu acho que não coincidiu com a minha aqui, que eu tenho que fazer comentário, mas eu vou fazer outro tipo de comentário. Sobre as pessoas que gostam de julgar as pessoas, né? O ser humano, hoje, o que ele mais sabe fazer, o que ele às vezes tem prazer em fazer, é julgar seu semelhante.
E eu em casa, essa semana, eu fico pensando, meditando sobre o que falar no programa. Me veio sobre esse assunto, o julgamento. Deus fala para a gente não julgar ninguém, porque a gente não tem essa capacidade de julgar quem quer que seja. Aí eu fico pensando as pessoas que, nessa mensagem que eu deveria fazer o comentário, que não foi lida, até por acaso veio muito a calhar o comentário que eu ia fazer hoje. Eu fico pensando nas pessoas quando fazem um julgamento de um homem ou de uma pessoa enviada por Deus. O tamanho da gravidade que a pessoa está cometendo quando julga uma pessoa que é enviada por Deus. Se ele mesmo pede para que não julgue o seu semelhante, ninguém, qualquer pessoa que seja, imagina um enviado dele. Aí você pode me questionar, mas você pode provar que ele é um enviado? Eu posso tanto provar para ti, que questiona, que pergunta, como eu posso questionar se Jesus esteve na terra, como eu posso questionar se realmente eram 12 apóstolos, porque isso a gente acredita e acompanha, porque está escrito. E isso Deus deixou muito bem escrito em várias mensagens, que Bento da Conceição era um porta-voz dele, era um enviado de Deus. E Bento da Conceição, ele conseguiu uma marca enorme de rejeição pela maioria dos eclesiásticos, pela Igreja Católica, justamente porque não aceitava e nem concordava com as novas regras e doutrina da Igreja Católica. Por isso foi tão perseguido, caluniado pela própria Igreja e por essas pessoas que hoje ainda continuam caluniando ele. Agora eu pergunto, qual foi dos santos que não foram perseguidos nesse mundo? Com isso, não dá para identificar uma pessoa de Deus? Eu acredito que é muito fácil identificar. Só não enxerga aquele que não quer enxergar, os cegos. De tanto que ele falou, isso está comprovado em vídeo, comprovado nas mensagens, nos erros da Igreja Católica. Ele nunca foi contra a Igreja Católica, nos erros da Igreja Católica. Em 2013, houve um fato, se eu não me engano, único na Igreja Católica, da renúncia do pontífice, que antes nunca tinha acontecido. Parece que houve, mas aí foi... ele não renunciou por vontade própria, ele foi induzido a renunciar. Mas esse não, esse renunciou por vontade própria. Essa semana no Chile, está em todos os jornais do mundo, a renúncia de 34 bispos do Chile. Isso nada mais é que todos os bispos do Chile. O Chile, a religião predominante do Chile é a católica, com 70% de católicos no país. Hoje encontra-se com 40% de católicos no país. O Brasil, existe 23 milhões de católicos. Isso corresponde a 64,6% hoje em dia no país, no Brasil. Nos anos 70 e 80, nós éramos 86,8% de católicos no país. Eu pergunto aos senhores, estamos progredindo ou estamos regredindo? A Igreja Católica está no caminho certo? Com essa regressão toda dos católicos? Adianta liberar, modernizar a igreja? Se estamos caindo cada ano que passa?
O profeta Pedro II estava errado quando alertava sobre as mudanças da igreja? Não, com certeza não. Mesmo porque se tivesse errado no que ele falava, no que ele pregava, então nós deveríamos estar aumentando, melhorando o índice de católico no país. A igreja não estaria envolvida em tantos escândalos como está envolvida hoje. É pedofilia, é desvio de dinheiro, é padre largando batina, é todo tipo de falcatrua na igreja. O chefe da igreja católica falando asneiras, dando depoimento que acaba com a fé de qualquer um. Isso é progressão? Eu não acredito. Eu acredito sim que estamos num declive ascendente enorme que não tem mais como retornar. O único retorno é como está nas mensagens. É a volta de Jesus Cristo que irá confirmar tudo isso que ele passou a Pedro II, e daí os incrédulos vão ver, vão enxergar qual é realmente a verdade por trás dos bastidores. Amém. Programa esse Palavra Viva de Deus, 14 horas e 22 minutos. Ainda há pouco, no começo do programa, a gente fala aos ouvintes dessa emissora, e depois eu fiquei pensando, a gente já não tem mais a transmissão da Rádio Camboriú, né? Mas só que o programa é retransmitido em várias rádios. Então, continua certo, então, né? Aos ouvintes dessa emissora, porque quando for passar na emissora lá local, da cidade que está retransmitindo, que a palavra fique assim, então. Vitor. Tá chegando alguns e-mails aqui. Depois a gente também tem comentário para fazer. Eu prometi nesse programa que eu vou falar tudo que eu não falei nos últimos 5 programas. Já tô ciente disso, né? E eu mais ou menos, Zeca, já sei por que tu mandasse abraço lá para Camila Gomes lá do Pará. Depois eu vou revelar o porquê. Tudo bem? Eu sei o que é. Mas vamos lá. E-mails então do programa. Boa tarde a todos, salve Maria. Peço a bênção do Santo Papa Pedro II e do Padre Rômulo para mim e para minha família, e para todos os irmãos ceifadores, que nesse Pentecostes, o Divino Espírito Santo nos encha com sua luz, nos fortalecendo nessa caminhada terrena rumo à pátria celeste. Gostaria de dedicar todas as músicas do programa para o meu pai Agilzo, que fará aniversário no próximo dia 23. Um final de semana cheio de paz e alegria a todos. Abraço, Beatriz de Belém do Pará. Ela cita aqui o Pentecostes. Dia de Pentecostes amanhã, né, Tia Lala? É amanhã, né? E hoje tem uma música do Divino Espírito Santo, né? O Toca vai cantar, o Bentinho vai tocar na gaita, né? Então o pessoal já fica atento aí que daqui a pouco tem o João Batista e o filho Bentinho na gaita. A Valdete de Imbituba manda boa tarde, amados irmãos. Parabéns por não deixarem o abatimento entrar em nossos corações. Sei que a fé jamais irá arrefecer, mas o desânimo pode atacá-los, porém ele é passageiro. Pois entre as fraquezas do inimigo tem esta, não ser perseverante. Então, vamos logo, vai chegar a aurora divina para nos acolher e a brisa suave para nos refrescar destes ardores inflamados das flechas venenosas dos que não mais querem o divino amor. E sua mãe, que tanto nos ama a ponto de dar seu único filho para morrer por nós. Então, pergunto a todos estes, vocês deixariam um filho para sofrer inocentemente por aquele bandido que está na cadeia? Foi o que Deus e sua mãe fizeram. Deus seja louvado e salve Maria Santíssima. Parabéns, queridos. Beijos, Valdete de Imbituba. Valdete mandando um e-mail bonito. Com bastante palavra difícil. Falar em palavra difícil, o tio Alex hoje também está falando um monte de palavra difícil, hein? O que deu? Lê essa palavra hoje, né? Quisesse colocar ela ali. Qual foi a palavra ali que tu citou? Qual foi a palavra ali? Não sei. Citasse uma palavra ali que eu já corri aqui no dicionário. É tão difícil que tu nem gravou, né? Viu? É tão difícil que ele nem sabe qual foi. O próximo e-mail aqui, então. Elma do Socorro, Belém. Ofereço o terço para todas as mães da Palavra de Deus
Quem oferece é a Elma de Belém. Aqui a Aparecida de São João del Rei, Minas Gerais, o último e-mail desse bloco. Salve Maria, boa tarde a todos os irmãos em Cristo. Peço a bênção do nosso Santo Papa Pedro II, nosso Santo Padre Rômulo, Padre Tobias. Ofereço as músicas do programa para a família Conceição, para o Eugênio, todos de sua casa, para todos os grupos da Palavra de Deus do mundo inteiro, para todos os aniversários de hoje, toda semana, paz e bem a todos. Aparecida de São João del Rei, Minas Gerais. É isso. É música agora, Aline? A Santa Rita, terça-feira, agora é dia dela. Para um casal, Antônio e Amata já eram idosos, mas um milagre aconteceu. Filhos em gança a todos juraram. O impossível aconteceu. Santa Rita rezou e os dois Jesus levou. Agora viúva e também sem seus filhos, só queria Jesus viver junto a Deus. No convento, porém, a ela não aceitaram, mas ela não desistiu e todos choraram. Neste mesmo dia, rezou Santa Rita, e o espinho de Cristo deixou a ferida. O impossível aconteceu com a marca de Cristo.
Programa esse Palavra Viva de Deus, 14 horas e 31 minutos, e o programa prossegue com a segunda mensagem. Ana. Dia 19 de maio de 2000. Olhai e bendizei ao Senhor. Nossa Senhora diz: dizei, minha alma precisa tanto de suas bênçãos, para que não venha cair em pecado. Sejai, Senhor, a luz dos meus olhos, o perfume de minha alma, a energia para o meu coração e o caminho que me leva até os céus. Que desse dia de paz que virá, seja eu merecedor e quero estar preparado, esquecendo das coisas deste mundo. Prefiro viver dentro de sua graça do que morar em um lar onde já não mais se dá ouvido à sua bondade. Filhinhos, volto a recitar estas santas palavras para que aprendam a dizê-las ao Senhor. Quando te levantas de tua cama, exprima essas palavras com muita convicção. Quero dizer com toda certeza e sem duvidar da presença divina, pois ela está presente e constante onde a família reza unida. O sabor celestial só pode senti-lo a pessoa que não tem vergonha de Jesus e de mim, e que abre seu coração e pede sempre por si e pelo próximo, que não mais dá ouvido ao Senhor. Porque as coisas do mundo vêm roubando a cada minuto milhares e milhares de almas das mãos do Criador. Meus filhinhos e minhas filhinhas, vejam que ouso dizer assim pela delicadeza que tenho com todos vocês, principalmente com os que rezam o rosário, pois as repetições da Ave Maria e do Pai Nosso reforçam quando dizem a mim, cheia de graça. Diante do Senhor ele se alegra, porque meu santo nome jamais está sendo esquecido neste final dos tempos. O breviário que fazem os sacerdotes também dá mais ênfase para as vossas almas e as livra até do purgatório, o que já não vai ser mais preciso. Sim, porque depois que tudo for novamente transformado, deixará de estar na vida de cada um que virá se salvar o purgatório ou o inferno. Este caminho jamais existirá, pois não vai haver mais morte, velhice, separação, fome, miséria, doença ou alguém com defeito físico. Todos que forem dignos de passar para outra vida terão regalia eterna, onde um só irá comandar, e esse será Jesus. Ezequiel 37, 22. Façam todo o possível, meus filhinhos queridos, de permanecerem fiéis a Ele. Não mudem seus trajes. Estejam sempre bem vestidos e não deixem de dobrar os joelhos quando for para rezar o Santo Rosário. Mas antes peçam ao Divino Espírito Santo que os ajude a recitarem bem as orações, para não tirarem da mente de vocês cada palavra do terço, pois elas são fortíssimas quando são bem interpretadas. Jesus fala: usem o véu em vossas cabeças, minhas filhas, se quiserem passar por minha mãe. 1 Coríntios 11, 6. E se passarão por meus irmãos todos aqueles que vierem fazer a minha vontade. Marcos 3, de 31 ao 35. Jesus e Maria. Essa mensagem tem várias passagens nela, né? Que é tipo uma chamadinha, né? Jesus está chamando a atenção, Nossa Senhora também, mas sempre com muita delicadeza, sempre com muita cautela em tudo que fala. Porque Jesus, sendo o dono de tudo, o Pai de todos, ele podia ser mais rígido na hora de falar, né? Cobrar, e não, sempre com muita delicadeza, sempre com muito amor em tudo que fala. Essa semana a gente também vem passando por um processo de... vai se aprimorando com algumas coisas, né? Que aconteceram, que vem acontecendo, e a gente vem analisando, vem martelando isso na cabeça todos os dias quase. E depois que a Rádio Camboriú foi vendida, eu fiquei sem fazer os programas que eu faço diário, e fui botando só os programas que já estavam gravados, né? E até que chegou o momento de a gente então voltar a fazer o programa.
Ontem foi o primeiro, novamente, que eu mandei para as pessoas. Então, ontem, lendo uma mensagem que Jesus fala que não precisa ter medo, né? Eu estou do lado de vocês, eu estou no meio de vocês, eu estou junto a vocês. Quando um rei, né, quando qualquer autoridade dá o seu aval, dá a sua assinatura, é para a pessoa ter firmeza e ter certeza, as pessoas que acompanham, que aquela pessoa que ali está, então está indicada para fazer aquele serviço. Quando Jesus então deu a palavra dele, né, o nome dele, a palavra Deus, então era para as pessoas terem essa certeza que o profeta estava ali caminhando e falando tudo aquilo que era do agrado de Deus. Ontem, assistindo aquele filme Os 10 Mandamentos, que é o filme de Moisés, né, a passagem dele, a gente via assim, fazia umas comparações com a vida do profeta. Quando o faraó lá então botou Moisés no deserto e deu aquele cajado para ele com aquele cajado então enfrentar os escorpiões e as cobras, né, no deserto. E depois aquele próprio cajado era o poder que ele tinha em mãos, né, que Deus passou para ele através do cajado. Tudo que o cajado tocava, acontecia aquilo que Deus queria, até o faraó então se render e entender que Deus é Deus. E Moisés então, no momento que ele descobriu que era hebreu, né, que ele era filho de escravos, ele já entendeu que ele não podia mais voltar lá para onde ele vivia como um príncipe. Ele assumiu o papel dele, de filho de escravo. E não sei se a passagem é exatamente assim, mas dá para a gente entender dessa forma. Aí a mãe dele perguntou, mas como é que vai ser daqui para frente agora, deixar de ser um príncipe? E ele fala, por acaso eu deixei de ser o Moisés? Só em saber que eu sou hebreu, saber que eu sou filho de escravo, eu continuo sendo o mesmo Moisés. Né? O meu braço é o mesmo, a minha cabeça é a mesma, o meu corpo é o mesmo. Só porque falou que não era mais um príncipe, então, para muitos, já não era mais a mesma pessoa. E assim acontece com todos nós que acompanhamos essa obra, a Palavra Viva de Deus, quando Jesus nos chama e entra em nosso coração a verdade. Um pequeno exemplo que é muito grande, que as pessoas até hoje vêm retrucando e vêm relutando contra isso. E nessa mensagem aqui Nossa Senhora fala de novo sobre as vestes. Quando a gente passa a entender um pouquinho do que Deus está pedindo e só muda o nosso traje, a pessoa é a mesma, né? Nós somos o mesmo, mas passamos a usar então, ou a mulher a sua saia, o vestido abaixo do joelho, ela já é, por muitos, discriminada. Já mudou a pessoa, não é mais a mesma. Às vezes até os próprios parentes se afastam. Então a gente vê que é uma coisa séria isso. Não é a veste em si, é a obediência. E isso incomoda o inimigo. O que mudou em mim se eu deixei de usar bermuda e passei a usar uma calça comprida? Eu sou a mesma pessoa, mas para muitos eu já não sou mais o mesmo. Né? A própria família nossa, muitos se afastaram de nós, esse é um dos motivos. Vão dizer que não é? Mas não é por aí. É por aí sim, porque nós tínhamos uma aqui, junto conosco. Uma prima nossa muito querida. Quando ela passou a frequentar mais a nossa casa e começou a entender que as vestes também teriam que mudar, ela começou a mudar. Mas quando chegou na casa dela, já foi taxada de tudo. Os irmãos dela, os pais dela, que são família nossa. Parece que ela tinha mudado. Então até ela deixou de frequentar mais a nossa casa, porque não queria, então, passar por esse papel, né? Então a gente vê que o assunto é muito sério e isso incomoda muito o inimigo, porque é uma coisa tão simples, mudar as vestes, mas incomoda tanto as pessoas aí fora. E aqui Nossa Senhora fala, né? Estejam sempre bem vestidos e não deixem de dobrar os joelhos quando for para rezar o Santo Rosário. Depois Jesus fala, usem o véu em vossas cabeças, minhas filhas, se quiserem passar por minha mãe. E se passarão por meus irmãos todos aqueles que vierem fazer a minha vontade. Então não é só como as pessoas dizem, mas o meu coração que manda, não é a roupa. Mas não é a roupa em si, é a obediência. Então Jesus está falando, está bem claro aqui. E se passarão por meus irmãos todos aqueles que vierem a fazer a minha vontade. Então se torna a irmão de Jesus. E é uma coisa tão simples. Vê como Jesus é misericordioso, é maravilhoso. Se ele pedisse para mim deixar minha esposa, meus filhos, não. Só pede para que faça. É coisas simples que ele pede.
Para seguir a Jesus é tudo muito simples. Só não vai fazer aquele que não quer, aquele que é teimoso, aquele que é orgulhoso, aquele que é soberbo, que daí diz, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver a desobediência. É só a obediência que conta nesse sentido. Né? Quando o profeta estava falando aí nas palestras que fazia, aqui no púlpito da igreja, aqui na rádio, aqui na mesa aqui da rádio, a Rádio Camboriú, quando foi um bom tempo, sempre tocou nesse assunto. E Jesus pedia sempre, Nossa Senhora sempre pedia também, né? Fale, cobre sempre sobre isso, sobre as vestes. E mesmo assim, gente da nossa família aqui, sangue do profeta, não quer entender, não quer obedecer. Fazia o que então? Para agradar o profeta? Não adiantou nada. Tem que agradar a Deus. Quando entra isso no coração da pessoa, hoje ainda conversando com um amigo aqui em casa, a gente puxou por esse assunto, eu disse para ele, em 95, a mensagem começou em 94. Em 95, eu entendi que era para mudar minhas vestes. Levei um ano, mais de um ano e um pouquinho. E mudei em 95. Eu botei fogo nas minhas bermudas. Não dei para ninguém. Eu botei fogo. Destruí elas. E não tinha mais. Mas a gente tem que cuidar, às vezes, com o ciclo de amizade nosso. Aí vão dizer que não, mas a amizade também tira os pensamentos bons que a gente tem, os bons ensinamentos, aquilo na nossa cabeça que está gravado, uma má amizade consegue tirar. Em 2013, vocês prestem atenção, em 95, eu botei fogo nas minhas bermudas e não tinha mais. Em 2013, eu voltei a cantar a Terra de Reis junto com o João Batista e mais uns amigos nossos que eram da turma do grupo Terra de Reis. E nós fomos cantar lá em Ouro Preto, né? Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto. E lá então, a estadia nossa, eles alugaram uma casa, as pessoas que contrataram lá o grupo, e nessa casa tinha piscina. E aí era uma tarde quente lá e brincando com um, com o outro e tá, entra Zeca. E eu eu já não gosto da água mesmo, né? Depois que eu caí no mar e me afoguei aí, eu peguei um trauma com a água. Então nem piscina para mim não me interessa. Mas lá então, naquele negócio de vem, eu botei, emprestei uma bermuda de um rapaz lá, de um amigo nosso, e fui brincar na piscina. E brinquei a tarde toda lá. Depois a ficha caiu. Depois eu comecei a pensar, meu Deus, em 95 eu queimei as bermudas para não usar mais. Agora 2013, parece assim que eu tinha cometido um pecado gravíssimo. Aquilo pesou na minha consciência e eu pedi perdão a Deus porque eu prometi. Daí as pessoas podem pensar, mas meu Deus, que bobiça, usou uma bermuda, mas a promessa que a gente faz tem que ser cumprida, porque Deus não te pede nada. Agora você prometeu, cumpra. Aí Ele vai exigir. E isso pesou na minha consciência. Então eu voltei a errar, porque mal influência. A minha roda de amizade não era que eu não podia estar naquele meio. Por quê? Porque me leva para o caminho errado novamente. Então a gente tem que cuidar muito. Nós temos que nos policiar. Às vezes um próprio parente nosso, às vezes um filho, às vezes a esposa, ou a esposa, às vezes o marido, às vezes um irmão, leva a gente a cometer um erro novamente. Pode ser uma coisa simples, como pode ser uma coisa grave às vezes. Então nós temos que estar em oração constante. Aqui Nossa Senhora fala, não deixe de rezar o Santo Rosário. Peça para que o Espírito Santo ilumine, para que as palavras que são recitadas cravem em sua mente. E isso é uma verdade, gente. Eu não vou falar de ninguém, eu falo de mim mesmo. Eu estou aqui todos os dias rezando o Santo Terço na capela e é difícil a minha mente ficar só em oração. Eu penso de coisa lá do passado que não tem nada a ver, mas isso é uma renegação. Isso é o inimigo incomodando a gente. Vai buscar lembrança que não tem nada a ver e aquilo fica martelando. Quando eu percebo, aí a oração é automática. Já foi as dezenas toda, né, a parte que eu rezo no caso, foi a dezena toda e eu nem percebi que rezei. Estava com pensamento em outra coisa. Por isso que Nossa Senhora fala aqui, peça para que o Espírito Santo te ilumine e te dê força para que preste atenção nas palavras que estão sendo recitadas. Aí sim ela vai cravar dentro do coração. Pensem todos nisso. Não é difícil, não é fácil, mas também não é difícil. Né? A gente pedindo a Deus, Deus ajuda. Vitor. Ô Zeca, eu já tinha escrito isso aqui tudo antes do programa e tu entrou no assunto e eu vou ter que encerrar. Eu estava tentando trazer isso de uma forma bastante clara, mas não consegui encontrar. Onde eu encontrei?
era uma construção filosófica bem avançada, que trata desses problemas, inclusive na nossa família, né? O neto, eu vou namorar um evangélico, uma evangélica. Eu não sei o que, eu vou namorar um crente. Enfim, esse embaraço, né, que aparenta ser meramente teórico, mas que na prática machuca bastante a família, principalmente em saber da construção religiosa que todo mundo teve. Enfim, eu construí aqui um raciocínio, vamos tentar passar isso aqui da forma mais prática possível. Porque inicialmente eu queria só oferecer a música, essa próxima que vai tocar, que é do Divino Espírito Santo. Como é que é o nome da música, Leni? A Bandeira do Divino. O Toca vai cantar, o Bentinho está na gaita, a Déia e a Aline já estão preparadas ali no back vocal, o Roberto no baixo e o Maninho no carrom. Eu queria oferecer essa música para todos os nossos amigos, verdadeiros amigos da Palavra de Deus, né? Verdadeiros amigos, eu faço questão de frisar isso, porque tudo começa com a amizade, né? Aristóteles diz que a amizade é a base da sociedade. O que é isso? E ele afirma ainda que a amizade, ela é um dos pilares da personalidade humana, ou seja, é aquilo que a gente realmente é o que a gente é de verdade, tá? Não distante disso, Santo Agostinho, sobre a amizade, ele coloca na Suma Teológica idem vele et idem nole. Quer dizer, aceitam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Isso é sinônimo de amizade. Isso é amizade. Quem rejeita as mesmas coisas que eu e quem aceita as mesmas coisas que eu. Esse é meu amigo. Quer dizer também que diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. É fácil entender isso. O Zeca pontuou bem. Então, é seu amigo aquele que rejeita as mesmas coisas que você e aquele que aceita as mesmas coisas que você. O mínimo que um ser humano, né, em sua dignidade, em seu caráter, pode fazer é encontrar os seus pares, é encontrar com quem se relacionar, né, os verdadeiros amigos, as pessoas que são iguais a ele. Se eu deixar de andar com meus amigos, com meus familiares, né, e passar a andar com outros grupos, então eu tenho que rejeitar a minha própria índole. Eu tenho que rejeitar a minha própria característica, os meus próprios conceitos. E isso faz com que eu abandone os meus próprios valores, né? Faz com que eu aceite, às vezes, corrupção. Por quê? Porque eu deixei de andar com a minha família, com o meu ciclo social, e passei a andar com outro. E naquele outro ciclo, eu preciso fazer coisas com que aquele ciclo me aceite. Eu preciso ser aceito por outro grupo. Se eu assim não quiser andar com os meus pares, com os meus amigos, com os meus familiares, né? E às vezes eu entro em crime, eu entro na descrença, eu adquiro valor inútil ou objeto, né? E o professor Olavo de Carvalho pontua isso também. Ou seja, a falsa amizade. Enfim, eu preciso fazer tudo para que um outro grupo me aceite, né? E o profeta Pedro II, quando ele fez isso com a família, que foi afastar a família de amizades, né, de próprios parentes, ele não estava afastando das pessoas, ele estava afastando das coisas ruins. E se a gente continuasse a andar com essas pessoas, a gente ia continuar praticando as mesmas coisas. Os mesmos crimes, os mesmos pecados, as mesmas ofensas, né? E o Zeca colocou isso. Começou a andar com um grupo errado, prontamente já foi desviado para outro caminho. Às vezes era uma coisa que ele não queria, que ele não aceitava, mas só por ser aceito no grupo, ele teve que compactuar daquilo. Então, tomar muito cuidado, porque diga com quem tu andas, eu te direi quem és. Com quem te relacionas, né? Por vezes, a pessoa perde totalmente a honra e a integridade, a ponto de, muitas vezes, não ser mais nem reconhecido, nem voltar mais para a família. Então, tomar cuidado. Essa era a passagem que eu queria fazer sobre a amizade e sobre o ciclo social. Volta para a família, é o teu berço, é o teu lar. Na verdade, Vitor, eu comparo a amizade hoje, com a experiência que eu tenho de vida, 56 anos, a amizade eu comparo com a cobra coral. A cobra coral, para quem não conhece, ela pode ser a verdadeira ou a falsa. O que quer dizer a falsa? A falsa é aquela que não diz que é falsa, né? Que não apresenta perigo, não tem veneno. E a verdadeira é aquela venenosa. Então, o amigo você tem que saber identificar. Se você não saber identificar o teu amigo com a tua experiência de vida, você pode estar se envolvendo com a pessoa errada. Entendeu?
É isso que eu comparo. Então, amizade, a princípio, todos são amigos. Mas você tem que aprender a identificar que realmente o que vai te trazer benefícios, o que vai agregar para a tua vida, e qual realmente vai ser o verdadeiro amigo e não o falso amigo. Tem que prestar muita atenção nisso aí. Mas isso aí a gente só vai adquirindo com o passar do tempo. A gente se deixa levar mesmo, a gente se deixa levar. A gente vai se emaranhando, né, naquela teia, né, e vai uma amizade aqui, é legal ali, e etc. Algum tempo atrás, eu tinha um amigo e acabei, né, tendo uma amizade grande com um motoclube bem famoso no Brasil, Abutres. Né, eu conheço muita gente lá dentro. E aí comecei a andar com eles, né? Tinha uma moto grande, né? Comecei a andar com eles, e amizade aqui, amizade ali. Quando eu fui ver, eu estava afastando daquilo que era eu mesmo, entendeu? Eu estava me fazendo outra pessoa para ser aceito naquele grupo. Aí eu estava me afastando da família, eu estava afastando do Todo-Poderoso, eu estava me afastando da minha mulher, da minha filha, da minha crença, do meu trabalho. Eu estava me afastando de tudo aquilo que eu realmente sou para ser aceito em outro grupo. Então a gente, não é nada, eu namoro com uma evangélica, não é nada, ela vai vir. Mas para ela vir, eu vou ter que ir lá pedir para a mãe dela, eu vou ter que pedir para o pai dela, eu vou ter que, no mínimo, conhecer a família dela, saber de que berço ela veio, né? E por vezes, quando eu vou ver, poxa, cadê minha família? Quem sou eu, na verdade? Nem sou mais aquele que eu era. Né? Música. Antes de começar a tocar, aproveitando também essa conversa de amizades sinceras, explicar um pouco da minha ausência de sábado passado, já casa muito bem com essa conversa. Então eu e minha esposa, com as amizades que a gente tinha por aqui, a gente foi se afastando também por motivo do nosso caminhar, né, na igreja, sobre as vestes, sobretudo o nosso pensamento, que a gente pensa sobre a igreja católica hoje. Então já não bate mais os mesmos pensamentos que a gente tinha com os amigos que a gente tinha aqui em Balneário Camboriú e outros locais aqui próximos. Então, essas pessoas que acompanham hoje a Palavra Viva de Deus, a gente vai fazendo e conhecendo pessoas amigas, né? Como a Rosa, minha esposa, fez uma amizade muito grande com a Alessandra, lá de São Paulo, e com o marido dela, o Zaca, né, o Zacarias. E eu também sou um grande amigo dele. Ele também já falou muitas vezes que é difícil encontrar pessoas assim, companheiras, sinceras, porque ele também já teve alguns amigos em São Paulo que ele depois foi ver que era totalmente por interesse e outras coisas mais perigosas. Então, a gente fez uma amizade muito grande. E a Rosa, semana passada, foi lá visitar eles, e eu em casa, sozinho, fiquei pensando, esse mês, e ela não passava pela cabeça dela que eu iria até lá buscar ela, né? Então, como esse mês é aniversário nosso de casamento, de 20 anos de casado, eu fui lá e fiz uma surpresa para ela. Sem ela saber, ela estava lá no restaurante que o Zacarias lá trabalha, como gerente. Então, quando eu cheguei lá, eu expliquei para ele, eu cheguei de surpresa, porque eu quero fazer uma surpresa, que é 20 anos de casado. Então, o Zacarias ali, como um amigo da gente, muito bacana, aí falou um pouco no microfone, dentro do restaurante, e, como se fosse eu, né, agradecendo a ela pelos filhos, por tudo que ela já fez pela gente. E quando o Zaca estava falando, aí eu cheguei com um buquê de flor e por trás dela se escondido e dei para ela de presente. Então aí na volta eu cheguei meio atrasado e por isso que eu não participei do programa de sábado passado. Mas para mim foi uma grande importância também pelos 20 anos de casado, para agradecer pela esposa, pelos filhos maravilhosos que ela me deu. Então agradeço já de todo o coração por tudo que ela fez e continua fazendo. Obrigado. Então vamos lá, a música. Também quero mandar para Mariel, então, né? Zeca também vai mandar para Valente, Olha que vai não. Depois a minha dessa não, choradeira toda aí. a tá minha doido? não, porque eu fui falar ontem ali na igreja e eu falei da minha cruz, aí eu citei ela, todo mundo já me criticou que a Marlene é minha cruz. Mas ela sabe que não é, né? Ela é uma cruz, mas é a cruz do peito aqui, ó. É leve, então. A bandeira do divino. Então vamos lá. Para todos que estão assistindo a este programa.
devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda e ser louvada. Ai, ai. Os devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda e ser louvada. Ai, ai. Deus nos salve estes devotos pela escola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. Deus nos salve esses devotos pela esmola em vosso nome, Dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. Ai, a bandeira acredita que esta semente seja santa, que esta mesa seja farta, que esta casa seja santa. Ai, ai, ai. a bandeira acredita que a semente seja tanta, Que esta mesa seja farta, que esta casa seja santa. ai, Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Ai, ai. que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, Que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Ai, como os três reis magos que seguiram a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás diz melhores dias. Ai, ai. assim como os três reis magos que seguiram a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores dias. Ai, ai. No estandarte vai escrito que ele voltará de novo, que o rei seja bendito, que ele nascerá do povo. Ai, ai. No estandarte vai escrito que ele voltará de novo, Que o rei será bendito, que ele nascerá do povo. Ai, ai. Do dia 19/5/2005. O povo de Deus. O Pai fala: Grande e adorável Mestre, teu poder é infinito. Tua misericórdia se espalha por toda a terra. E como ficam, Senhor, estas pessoas que nem querem saber de sua vinda gloriosa? A maior parte nem acredita que vai ter fim. A formação de tudo aquilo que se faz tem um limite, e o individualista já pensa o contrário. Nem que tiver que jogar fora, se sobrou pelo que colheu, mas dar a quem tem necessidade, jamais. O meu povo, povo de Deus,
não se mistura com essas pessoas. E os que já são meus procuram ouvir-me, mesmo que não haja um sacerdote para lhes dar atenção, mas procuram estar preparados, esperando-me. São esses que me terão por inteiro. Não quero e nem preciso de gente estúpida e vergonhosa. Esses são irracionais mesmo, vivem como animais. Não importa o que poderá acontecer. Foi assim com aquele povo de Sodoma e Gomorra, e não com os ninivitas. No momento que estavam festejando, mandei meus anjos limparem tudo, e é o que irá acontecer com esses hereges. Não têm disciplina, não têm medo da verdade, e me provocam a todo instante. Então, para que vou me preocupar? De seus alimentos, prefiro que os meus filhos não comam, porque esses alimentos não estão sendo abençoados por mim. A santa hóstia faz parte de meu corpo, mas depois que este entrou, quem vem obedecendo a ele, ali não estou, por ser meu adversário. Seus adeptos querem que meu povo se misture com os dele, mas antes que tudo possa acontecer, virei dar um basta. Jamais irei abandonar minhas ovelhas que estão esperando por mim. Olhem, meus filhos, vocês não estão abandonados. Se nenhum sacerdote der mais ouvido a vocês, eu, Jesus, estou pronto. É só me chamar. Estou bem perto de cada um. Não importa a nacionalidade, seja branco, preto ou amarelo. Os que são meus não são nenhum desses que estão querendo fazer o povo unir-se numa só entidade. Os que são meus já estão assinalados por meus anjos. Por enquanto são invisíveis, para que meu adversário não possa saber. E em que me pertence a marca da besta não se pode colocar. Sinal esse que já está sendo controlado por países europeus, com a ajuda dos Estados Unidos, mas já estão à beira de terem uma grande surpresa. O medo daqui para frente já não será mais do meu povo, e sim deles, porque suas oferendas pertencem ao diabo, e não mais a mim, e nem quero. Os que são meus estão escondidos dos olhos deles. Eu posso fazer tudo isto, eles não. Um cinegrafista já viu com seus olhos o que irá acontecer em breve, mas não alarma porque tem medo de falar a verdade. Então se esconde e não quer se comprometer. A ferida, quando não tem mais cura, vai tomando o corpo inteiro e se alastra o mais rápido possível. Então o Pai fala: Jesus querido, o Senhor fala assim para mim, mas não estou entendendo nada. Perdoa-me, Senhor, é que sou muito simples. Nem precisas me dizer, já sei com quem estou lidando. Tu apenas, meu filho Bento, serve-me com um cordeirinho, visto que precisas de um pastor para cuidar de ti e de tua família, pois é o que venho fazendo com todos aqueles que ouvem minha voz. Jesus. Esta mensagem serve para todos nós, né? E todas as pessoas que estão abandonando a igreja da Palavra Viva de Deus, as pessoas que desanimam nesse caminho, principalmente por não ter um sacerdote, mas Jesus aqui fala, né? Vocês não estão abandonados. Se nenhum sacerdote der mais ouvido a vocês, eu, Jesus, estou pronto. É só me chamar. Estou bem perto de cada um. Prova, vocês querem mais prova do que isso? Quando Jesus esteve na terra, ele falou a quem ele protegeu na hora do desespero, uma pessoa tão pecadora como foi Madalena. Quando ela viu a morte na frente dela, Jesus não esteve e não defendeu ela. Isso é uma mulher pecadora. Agora imagine
nós que estamos obedecendo, fazendo de tudo para obedecer os mandamentos de Deus, o que Deus está pedindo agora nos finais do tempo. Então, por que você tem dúvida e medo? Como o pai falava, o nosso profeta falava, medo não vem de Deus, vem do inimigo. Ele que põe dúvida na cabeça das pessoas que hoje estão criticando, estão meio balançados por não ter um sacerdote, mas para que, mais do que de tudo que é o mais sagrado, que é o mais poderoso, Ele mesmo próprio dizendo aqui que Ele está do nosso meio, está do nosso lado para nos defender as horas que vai chegar, as horas mais difíceis, que todo mundo já está aí vendo pela internet as coisas que estão acontecendo. E essas pessoas que confiaram tanto na igreja, que confiaram tanto num sacerdote, num bispo, nesse que está lá, querendo comandar e querendo passar por cima de Deus, nos mandamentos dele, liberando tudo que é coisa errada. Hoje a igreja está vendo que está decaindo, era para melhorar. Vão abrir as portas para isso, para aquilo, para ver se a igreja enche mais, para a gente ver se não perde os fiéis. Mas está sendo totalmente ao contrário. Estão perdendo os fiéis, que as pessoas que acreditam, as pessoas que têm um pouquinho de fé em Deus, que acreditam, têm temor a Deus, elas estão enxergando esses erros. Então elas estão saindo fora por esses motivos. E eles pensar por agradar o povo, está sendo ao contrário. As pessoas estão procurando outras igrejas que estão respeitando, querendo respeitar, mas saiu fora da primeira igreja de Deus. Não adianta você falar, você fazer de tudo para agradar a Deus, ou agradar aqui um ser humano aqui na terra, ser uma pessoa boa, mas você já foi contra os mandamentos de Deus, você já pulou, como está escrito ali que existe só um batismo, você já foi, já atropelou esse mandamento de Deus. Quando você saiu da igreja católica, você já julgou a igreja, e quem vai julgar é só Deus nos finais do tempo. Quando ele vir agora a segunda vez, aí sim, ele vai julgar as pessoas que fizeram errado dentro da igreja, não a igreja dele. Como que se ele fundou a igreja, ele vai julgar a igreja. Ele vai julgar as pessoas que fizeram errado, que botaram as pessoas em mau caminho. Essas pessoas que estão hoje caindo as máscaras desses bispos, dos padres, que quiseram fazer escondido, sabe que a mentira, as coisas do demônio, ele não vai muito longe. Uma hora aparece, como está aparecendo agora. Então, por que você é contra a palavra viva de Deus? Se não tivesse mensagem nenhuma, se não tivesse um aviso do céu, muitas pessoas, as pessoas conservadoras, mesmo nós hoje, a família Conceição, se não tivesse as respostas de Deus e dos anjos, dos santos, de Nossa Senhora, como é que nós estaria? Então, mesmo Deus mandando, tendo essa misericórdia por nós, os filhos prediletos dele, como a Nossa Senhora fala, os filhos obedientes, ele vem alertando, vem avisando todos nós, e mesmo assim vocês não querem e jogam fora uma riqueza, uma pedra dessa que foi aqui a igreja, que é essa que está sendo a verdadeira igreja, continuando como Deus pediu a Pedro I. Essa igreja está sendo como ele pediu desde o primeiro dirigente agora até o último, que foi Papa Pedro II. Então vocês pensem nessas mensagens, pensem em todo esse trabalho que nós estamos levando, que esse trabalho não é a brincadeira que muitos pensam que isso aqui a gente fez para arrecadar dinheiro. Se fosse para arrecadar dinheiro, a gente aceitaria qualquer sacerdote. Isso vários sacerdotes já ligaram para cá e quiseram vir para cá. Mas só que a gente não pode abrir a porta para qualquer um.
para fazer o que as outras igrejas estão fazendo? Isso não adianta. Se a gente fosse pensar pelo dinheiro, como muitos estão pensando, que a gente é dinheirista, a gente tinha vários sacerdotes aqui, até sobrando já padre aqui para nós, e atender vocês aí fora. Mas para quê? A hora que vocês fossem confessar com um desses, eles iam dizer: muitas coisas que vocês estão fazendo é besteira, não precisa fazer isso. Eles iam desviar vocês do caminho certo. Então, por isso que Deus pede e confiou no profeta Pedro II, confia agora em nós, os filhos, a família, para manter essa igreja como Deus pediu para o Papa Pedro I, e agora nós vamos manter até a segunda vinda de Jesus. Como Jesus fala: se nenhum sacerdote der mais ouvido a vocês, ele está aqui junto com nós. Então, para que mais do que isso? Para que mais a gente pensar, não, se não tiver um sacerdote, como é que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou batizar o meu filho? Deixa que tudo na hora certa Deus sabe o que faz. Ele está vendo tudo. Se ele defendeu a Madalena, que era a maior pecadora, na hora do que ela viu a morte na frente dela ali, que todo mundo queria apedrejar ela, Deus estava do lado dela para defendê-la. Agora imagina nós, que estamos fazendo tudo para obedecer a Deus. Pense todos nisso, que a gente não vai ficar órfão, não vai ficar abandonado, como diz aqui a mensagem. Deus vai estar sempre do nosso lado. É só manter a paciência e a esperança que tudo vai dar certo. Programa esse Palavra Viva de Deus, 15 horas e 12 minutos. Fazer um chamado aqui também para domingo que vem, vocês não esqueçam, hein? O programa especial lá do dia 27, é domingo, né? É domingo, né? É domingo. Então, a gente vai fazer aqui, tá? O programa, embora muitos não vão querer vir porque é domingo, mas aquele que não vir também vai estar fora. Claro. Tá trabalhando? O Vitor veio, para vocês que não sabem, o Vitor tava 4 sábados já sem vir, né? É o quarto? O quarto. No quinto eu ameacei ele de botar para fora, tá aí, ó. Bonitinho. Agora só falta lavar o rosto para continuar um programa mais saudável. Aproveitando também já desse programa especial, que a gente vai colocar também testemunho lá da Nina, que tanto o pai falava, né? Daquela mulher lá de Joinville, que recebeu um milagre muito grande da vista, da esbarrada do carro. Então a gente foi lá, eu e o Alex e o meu filho Bruno, fizemos uma entrevista com ela dentro da casa dela, nos recebeu bem. Então ela fala sobre esse milagre grande que aconteceu nessa época, que o pai estava lá em Joinville fazendo uma palestra, e ela apareceu com aquele ferimento na vista, e ela ela ficou ali na frente, e o pai viu esse sofrimento dela, o pai chamou ela para frente do altar ali, e ela recebeu esse grande milagre. Mas ela vai contar, então no dia 27, vocês não deixem, vai ser muito importante para vocês, para aumentar a nossa fé, né? Então não só ela, como também vai estar o testemunho do Gilmar também, né? Dia 27 a gente vai aproveitar esse programa, que é vocês que vão participar desse programa, como sempre, né? Então tem a semana toda para vocês que participam desse programa do dia 27. Se você alcançou alguma graça, manda para cá para nós. E sábado e domingo, então, a gente bota aqui para servir de testemunho para muitas pessoas. Um vídeo, um áudio, você contando, né? Não faça muito longo assim, mas conta como é que foi, o que aconteceu, a graça que alcançou. Aqui, se for preciso, o Bruno, que trabalha com isso, e o Cid, eles vão dando uma editada, vão ajeitando, tá? Não se preocupa muito assim que se tiver alguns erros aqui, eles cortam, tá? Mas faz com toda a simplicidade possível, mas faça com o coração. Conte a verdade, como aconteceu. E a gente vai pôr aqui então no ar no dia 27, que é um domingo, que o seu testemunho às vezes pode mudar a vida de uma outra pessoa. Você falando aquilo que aconteceu com você, que Deus mudou a sua vida, que Deus lhe deu essa graça de alcançar esse milagre, essa cura de uma enfermidade que você tinha, muitas vezes a sua palavra, o jeito de você se expressar pode mudar a vida de uma outra pessoa, pode abrir a mente de uma outra pessoa. E vai mudar o pensamento de quem está criticando o profeta Pedro II também. E ajuda a fortalecer aqui a memória do nosso amado profeta, porque para nós não, né? Mas para muita gente que às vezes ainda tem um pouco de dúvida,
Porque eles só falam, é eles que falam, mas então você contando é diferente, né? A graça que você alcançou. Nós já temos 2 aí pronto, que é o Gilmar, lá de Brusque, o Gilmar Mafra, e também tem a Nina lá de Joinville, que alcançou aquela graça da vista lá. O Marcos, aí Marcos, se quiser contar do teu menino também, pode contar a história como aconteceu, que para muitos pensam assim, é tudo simplesinho, mas é como eu falei, nos mínimos detalhes Deus está presente, né? Bastou só você falar, tocar no assunto, e o João Batista e a Aline foram até lá com a água benta do profeta, né? Que o profeta tinha abençoado, que tão discriminado está sendo essa água benta por muitos, e olha lá o que aconteceu. Conta a história como foi certinho, quem sabe até esse teu depoimento pode mudar a cabeça de muita gente que não quer valorizar a água benta que aqui está no santuário. Mensagem? Eu queria achar que não, mas infelizmente quem critica, o próprio Todo-Poderoso pode se materializar na frente dela e falar e se apresentar, e ela vai dizer que, infelizmente... Às vezes uma palavra que está faltando um toquezinho só, né? Para a pessoa às vezes acordar. E às vezes não é nós que vamos falar. Como existiu no caso, que nós temos aqui é o conhecimento de todos, o Dr. Couto. A mensagem toda que a mulher dele levou para ele leu, não tocou. Uma música foi lá e tocou, né? Converteu ele com uma canção. Então às vezes é uma palavra que está faltando, que Deus toque no corpo. Quem não é, não é. Né? Pode ser que um tapa na cara também... Não, quem não é, não é. Mas às vezes está faltando uma palavrinha. Muitas vezes, muitas pessoas que já passaram na caminhada, que criticavam o pai para que gravar tanta música, né? E foi por muitas músicas que converteu muitas pessoas. Outra coisa também eu quero alertar aqui então vocês, já que nós estamos falando um assunto, me lembrei de outro agora. Eu, semana retrasada, né? Semana passada? Foi na outra, né? Os ataques. Foi na outra, né? Eu tenho lá, acho que 15, 14 áudios de umas pessoas sem consciência e sem noção nenhuma, sem caridade nenhuma no coração, criticando aqui minha família, criticando principalmente o meu pai, né? Falando mal dele, mesmo uma falta de educação sem tamanho, falta de respeito com a pessoa que já partiu desse mundo. Começa por aí, né? O princípio está aí, a falta de educação total. Só que mandou um áudio, eu bloqueei, mandou outro, eu bloqueei. Aí insistiram, eu disse, então tá bom, já que quer insistir, eu vou conversar. Mas não era conversa, era ataque, né? E aí vocês sabem que se tem um cachorro amarrado lá num canto, lá na casinha dele, e você passar por perto dele, ele não vai fazer nada. Se você chegar mais perto e você não cutucar ele, não vai fazer nada. Agora, se você for com uma varinha lá e ficar cutucando, mesmo que seja um cão manso, ele vai morder. E assim aconteceu comigo. Não estou me comparando com um cachorro, né? Mas já sendo um cachorro nessa hora. Já mordendo. Me cutucaram tanto que eu mordi. Eu soltei fogo pelas ventas, como dizia o pai. Aí essa pessoa já é com maldade. Então ela fez isso. Eu explodi, fez eu me alterar, eu perdi também noção do que estava falando, e agora está mandando os meus áudios, né, para os outros com a seguinte frase: veja se isso é uma família santa. Veja se eles são realmente o que falam. Claro, é isso aí mesmo. É só vir para cá e conhecer, meu Deus. Nós somos aqui, eu falei para essas pessoas, né? Essa família. A nossa vida é um livro aberto. Está na internet, para todos verem quem nós somos. Tudo. O pai até conta de banco ele falava. Não precisa nem até perguntar, valor que estava no banco. Fala, né? Então a nossa vida é um livro aberto. Mas é isso aí, nós somos humanos. Tão aberto que nós mostramos se somos bons ou somos ruins. Na hora de dar um beijo, na hora de dar um tapa. Nós mostramos tudo. Não escondemos nada de ninguém, não é nada às escondidas, né? Mas é a pessoa que quer, né? Mas só que é a falta de educação sem tamanho, né? Então, para vocês que estão recebendo esses áudios meus aí, não precisa ficar assustado, não. Não é sempre que eu sou assim. É só quando me cutuca. Na verdade, o Zeca mordeu. Se não me cutucar, eu não... O Zeca mordeu e mordeu para valer. Parece que a pessoa tomou um soro, né? Anti-raiva, isso, aquilo e tal. Mas é o que eu citei no começo ali. Esses são as verdadeiras corais que morde e morde para valer. Mas, na verdade, assim, ignorar essas pessoas, porque, como eu falasse ali, eles fazem isso como para provocação, para a pessoa perder as estribeiras e falar o que não deveria falar, para depois divulgar esses áudios criminosos para as pessoas que ainda têm fé. Mas nós venceremos porque nós somos pessoas do bem e não do mal.
Eu não sou aqui o negócio? Eu não sou tão brabo assim também, né? As pessoas, se quiserem me conhecer de perto, mantenham a distância onde a corrente não deixa eu chegar, que eu não morro. Dá para aqui para continuar aqui ou vocês vão ficar aí conversando muito tempo? Não, eu vou falar aqui, Tio Alex, não adianta. Tio Alex. A próxima. Já vi que vocês querem me boicotar, né? Minutos, né? Olha aqui, a próxima música é sobre a natureza, né, Aline? Vai ser tocada e vai passar umas imagens do voo. Antes de ir para a música, eu quero fazer aqui então o que eu trouxe preparado para falar hoje, que era o seguinte. Esse dia a Mariel fez uma batata doce. Vamos começar do começo. Fiz uma batata doce mal cozida, ela ficou meio dura. Eu pensei, vou ter que fazer alguma coisa para engolir essa batata aí. Eu tenho três canal agora em casa. Eu não assisto, eu não tenho o hábito de assistir televisão, mas, enfim, nesse dia, então vamos assistir uma televisão ali. E aí, depois assisti o programa e achei legal o programa. E depois eu acabei vendo como é que ele estava no Ibope, porque eu pensei, um programa bom, deve ter bastante Ibope. E realmente, tem bastante Ibope nessa área da noite. É um programa chamado De Noite. Não estou fazendo propaganda do programa, mas é porque eu vi e tinha que citar. É Danilo, o nome do cara. Gentili, isso aí. E aí o programa foi... Depois, pesquisando sobre o programa foi o com o maior Ibope do ano. Né? E o programa não falava nada mais, nada menos do que de Ramon Valdez. Sabe quem foi, Tio Alex? Ramon Valdez? Nem o Valdez, nem o Falando Ramon. assim, pode não saber quem é. Mas existem milhares de charges dele, de memes, né? Figurinha, montagem, no mundo todo. Brinco não, adesivo, banner, boneco, um monte de coisa dele. Ramon Valdez foi o Seu Madruga. Mas por que fala Seu Madruga no programa? Não tem nada a ver. Os dois filhos do Seu Madruga, nesse programa, falando do Danilo Gentili, choravam, né? Emocionados, porque de fato o Seu Madruga, né, na pessoa de Ramon Valdez, foi uma pessoa boa, parece que por trás, né, do papel que ele fazia do Seu Madruga. Né? Ele protagonizou o Seu Madruga, mas a pessoa do Ramon Valdez também era uma pessoa boa. Né? E ele tem conhecidas inúmeras frases, né, de efeito, frases que estão escritas em um monte de lugar. Frases boas, como a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. É uma frase do Seu Madruga. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Não é qualquer pessoa que fala uma coisa dessa. Posso não ter um centavo no bolso, mas tenho um sorriso no rosto e isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Também não é qualquer pessoa que fala isso. Né? Somente as pessoas ruins sentem prazer em ver o sofrimento alheio. Frase do Seu Madruga. Ele também tinha, né, a comédia dele, né, mas dizem que por trás do personagem que ele fazia, ele também era uma pessoa engraçada, também era uma pessoa querida. Ele dizia que o trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. Não era a brincadeira que ele fazia. Sou um homem de muita barriga, senhor Sorte. Era, né, uma interpretação dele. Não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Também era aí parte da sua comédia. Devemos perdoar as ofensas. Né? Ele falava assim, Seu Barriga. Devemos perdoar as ofensas. Seu Barriga concordava. Devemos perdoar as afrontas. O Seu Barriga concordava. Devemos perdoar os aluguéis. Aí o Seu Barriga, né, ficava irritado. Então tinha toda uma parte de comédia. E na vida real, os filhos dele dizem que ele ficava assim muito tempo sem pagar o aluguel, né? Ficava sem pagar o aluguel, eles iam lá, tiravam coisas da casa, aí ele ia e mudava de casa. E daí ficava um tempão lá e não pagava aluguel até que o dono mandava embora. E aí, enfim, essa era a vida do Ramon Valdez, né, com os filhos, etc. E os filhos falam durante 2 horas, né, e eles dão a entender que o Danilo ali parece que vai fazer um filme sobre o Seu Madruga. Né, e vai ser sucesso, com certeza, porque todo mundo gosta, né, do personagem que foi o Seu Madruga. E eles dizem ainda que eles poderiam falar da vida do Seu Madruga por anos, ininterruptamente, que teria sempre assunto para falar do Seu Madruga. Tá? E aí eu faço diretamente aqui uma consonância com Bento da Conceição. Né? Como não fazer? O Seu Madruga tinha 2 filhos ali, Bento da Conceição deixou 9. Né? Então a gente tem muita coisa para falar, ainda mais cada um na sua perspectiva, cada um no seu ponto de vista. O Bento da Conceição também tinha frases de efeito. Frases riquíssimas de efeito. Isso está aqui escrito no livro. Está escrito. Isso é coisa de 10, 15, 20 anos atrás. Né? Coisa até antes de eu nascer. 21 anos atrás, por exemplo, já era antes de eu nascer. Né? Então, tinham frases aqui, né? Do vô, por exemplo. Perdoar a quem nos ofende. Quantas vezes vocês, né, padres, bispos, todo mundo que acompanha a palavra de Deus, né, os cardeais, o clérigo, protestante, crente, enfim... ouviram ele falar isso,
sobre perdoar quem nos ofende no púlpito. Não viu? Olha os vídeos no YouTube. Prefiro sair perdendo sempre. Não é qualquer um que fala isso. Bento da Conceição falava no púlpito da igreja. Várias vezes ele falou isso. Sobre pagar as dívidas, sempre ele frisava: se deve, primeiro paga. Primeiro paga as dívidas. Não conte com ovo, né, na cloaca da galinha. Ele também fazia essa referência quando se tratava de finanças. Primeiro pagar as dívidas, depois usar o dinheiro. Sempre ele deixou isso ensinado. E outras, né, inúmeras. Algumas eu vou ler aqui. Ele também tinha os momentos de comédia, né, na pessoa de Bento da Conceição. Plantar batata, né, as expressões que ele usava. Aí ele perguntava: ficou bom, vô? Ficou bom que é uma porcaria. Né? Coisas que ele falava no dia a dia. Cabeça de pudim, de carreirinha, um monte de coisa que era original de Bento da Conceição. Resumindo, ao fim do programa eles alegam então que vão fazer filmes, né, e poderiam ficar falando muito sobre o Seu Madruga como protagonista, o Ramon Valdez como protagonista do Seu Madruga. E se a gente fosse fazer um filme, então, deste? E se a gente fosse fazer um filme desse? Que só atrapalha. Desse que escreveu com humildade acima de tudo. Tá? Com humildade acima de tudo, em seu original, em sua pessoa verdadeira. O Bento da Conceição, né, para quem chama, profeta Pedro II, ele foi um protagonista fiel, ele era verdadeiro na frente e por trás dos bastidores. Ele era uma pessoa só, não pestanejava. Frases de efeito do profeta Pedro II: Pai eterno, pela bondade tão grande que tem o Senhor, sinto-me como um pequeno grão de areia. Meu Deus, pelo poder que tem o vosso Filho Jesus, muito simples sou um pequeno instrumento em vossas mãos. E na riqueza que é o Divino Espírito Santo, a minha alma é muito pobre e o meu coração. Ó Mestre, em cada irmão que sofre, faça que eu sirva também, porque eu sei que a caridade é fruto da Santíssima Trindade, para sempre, sempre. Amém. De quando é essa oração, Aline? Tu não era nascida? Tu tem quantos anos, Aline? Meu Deus, então não faz tempo. Essa oração, para quem não sabe, é a oração que ele rezava baixinho quando ia pedir por alguém. Essa oração, se é antes da Aline nascer já tinha, então tem mais de 40 anos. Tem mais de 40 anos. Isso aqui está escrito. Ele não protagonizou isso aqui. Isso aqui não era uma peça de teatro. Isso aqui não era uma fala dele. Isso aqui está escrito. Esse era o original de Bento da Conceição. E aí, não vamos fazer uma comparação direta, mas será que caberia um filme, ao invés do Seu Madruga de Bento da Conceição, do profeta Pedro II? Mas é que isso não interessa, né? Uma frase que o tio Alex falou esse tempo, eu disse que a frase não foi de efeito porque ele não é ninguém, porque se ele fosse um filósofo estaria estampada por aí. Se não profanar, não faz sucesso. Senhores padres, bispos, preocupem-se em ensinar os vossos fiéis e seja um fiel verdadeiro de Cristo, tá? Pois aquele que foi, sim, um fiel verdadeiro de Cristo, escreveu: Deus de Abraão, Deus de Jacó, ajudai-me a ser forte no amor, mais compreensivo e não justiceiro, que no meu coração só exista lugar para o Senhor, junto com a vossa mãe e minha também, para eu ter o necessário que é a vossa justiça. Amém. Simples. Esse que escreveu. O mundo não vos salvará, senhores. Quem vos salvará é o chefe de vocês. Então, deem credibilidade e respeito a ele, não agradar o mundo. O profeta Pedro II não agradou pessoas, agradou a Deus. E isso foi o suficiente para ele deixar a marca dele na terra. Não vacilou em nada, nem com promessas, nem muito menos com dívidas. Só um tolo não enxerga isso. Ele deixou escrito aqui, ó. Meu Pai, meu Criador, não sou digno de vossa piedade, mas se o Senhor perdoar as minhas fraquezas, não prometo, mas procurarei olhar mais os vossos mistérios e guardarei dentro de mim. Amém. O profeta Pedro II deixou isso por escrito, não era uma fala dele. Imagina Deus Todo-Poderoso ouvir um coração falar direto no coração dele tal frase. Quando a gente olha uma frase de efeito que é meramente teatral, a gente já fica, nossa, fica impressionado. Como é que é a frase do seu Madruga ali? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É bonito ouvir isso, mas é uma fala.
é teatral. Imagina o Todo-Poderoso ouvir de um coração tais frases, né? Pedido e clemência nunca se colocou como líder ou chefe, sempre se colocou como último, e várias vezes a gente ouvia ele falar isso. E não era por merchandising, ele não tinha prática nenhuma de propaganda ou de marketing. Não existia assessoria marqueteira por trás dele. Tudo que ele falava era do coração. Pedia com clemência, ele podia barganhar com Jesus. Ele podia dizer, olha, o Senhor me colocou como profeta, então, por favor, me arrume a vista. Como Isaac fez quando pediu para Deus a bênção e Deus não queria dar, ele não lutou com Deus, não é conhecido por brigar com Deus ao pedido da bênção do Todo-Poderoso. O profeta nunca se colocou nessa condição. Meu Pai, em vossas mãos está a minha vida, e ela é uma só. Não nos abandone neste momento de dor e sofrimento. Acolha-nos em vossos braços e livra-nos deste castigo e das mãos desses homens diabólicos. Amém. Sempre pedia dessa maneira. Foi assim que ele ensinou 50 pessoas da família e mais de 1 milhão de pessoas que hoje acompanham a obra, a palavra viva de Deus. Foi de joelhos se colocando como último. Não queira vocês colocar um cordão de ouro e achar que mandam em uma região de religiosos que entram de qualquer maneira na igreja. Já estou finalizando. Proximidade, notem a proximidade das mensagens, né? Sempre se reporta de joelho e pertinho de Deus. Olha como ele fala nas mensagens, parece que ele sempre está pertinho de Jesus Cristo, nunca se coloca em distância. E as orações dele nunca tem uma palavra difícil, são 4, 5 linhas, como por exemplo, meu Jesus amado, amor, meu puro amor, vós carregastes todo o meu pecado na cruz, pesados foram por tanto que vos ofendi, agora volto arrependido, vos implorando perdão pelos erros que cometi. Amém. Escrito mais uma vez por esse. E para finalizar, o seu maior exemplo, né, a sua maior sina era ajudar, amparar, dar. Sempre falava muito sobre isso. E ensinou todos com muita originalidade e singularidade. Pai de misericórdia, onde quer que seja que tenha um irmão sem nenhum recurso da vossa verdade, dê a ele uma chance de vos encontrar, que assim seja. Então, cuidado, pessoal. Se a gente pode citar um homem original, um santo, um profeta, temos aqui o profeta Pedro II. Amém. Programa esse Palavra Viva de Deus, 15 horas e 59 minutos. E o programa chega ao fim, a gente vai se despedindo das pessoas. Que é o Vitor acabou com o programa. Pô, eu falei para vocês que eu ia falar. Louco. Tá, então não, são 15 horas e 34 minutos. O programa então prossegue. E o Vitor ali, observando o comentário dele, ele fez igual aquela piada do policial lá, né? O policial pegou o rapaz lá em cima da árvore, lá cortando o fruto. E aí o policial, desce daí, rapaz, desce daí já, sou sem vergonha. E ele desceu, daí o guarda, quem és tu? Ele disse, ô seu guarda, o senhor perdeu a memória? Eu sou aquele que estava no pé de árvore ali em cima agora mesmo. Assim fez o Vitor aí, ó. Cada frase que falava, foi esse. Tu acha que as pessoas estão com Alzheimer, que o doutor foi mostrando, foi esse. É efeito, é pra frisar, Zeca. Tu não entende bom. isso aí. Tu falasse a mim, ó, corta a barba aí que tu precisa vir mais limpo pro programa. Falasse no começo aí que tu tem trauma de água? Não, mas Tu para tá se lavar contradizendo, o rosto, não. Sai fora. Meio da água para ficar no fundo da água. Para lavar o rosto, não. Se estiver falando bem do profeta, pode falar aí meia hora. Não, claro que tá ótimo. Olha, Não tem os problema. dois mais velhos, eu sei que são bastante invejosos, mas eu vou perguntar pro Toca. Gostou, Toca, do que eu falei? Eu gostei do que tu falou, tu Tava gostou do que aqui eu falei? babando. Perfeito, tá bom. Não só, Vitor, não só esse teu apanhado que tu fez aí, que já estava tudo pronto, né? Mas esse que tu pegasse ali, ficou bom, como também como estás botando aí em redes sociais o teu trabalho. Parabéns, tá ficando legal. Obrigado, Zeca. Tá ficando bonito. tu Trabalho falou- bem Obrigado. elaborado. É tu e o Neno, né? É, Tá bonito. Obrigado. Parabéns. obrigado. Deixa eu fazer uma frase minha, então. Já te falasse tanta frase. Tanto, não te conto, não, só Já quero lembrar falasse que o tio Olé, o tanta- Zeca mandou um abraço lá pra Camila, que eu sei. Não. Ah, Tá querendo pois é. como é que é? Um talco daquele dela, né?
A gente Que tal? Você nem sabe o que é. Vai a falar, gente mas não. acompanha sempre o pessoal. E a gente sempre, quer tocar um violão decente? Vai lá no canal da Janete, né? Tocar um violão, pra gente tocar um violão com ela. Quer aprender sobre maquiagem? Vai lá a Camila, né? Ela faz uns videozinhos lá, a gente de vez em quando acompanha. Né? Não curte, mas a gente acompanha. Não, tô brincando. A gente curte sempre quando pode. Mas é que ninguém tem conta no YouTube. Pronto, Alex, falei. Quer encerrar o programa? Não, manda a falei, benção, dá a benção. Não falo mais. Vou te mandar uma frase, já que tu fala assim, frase do seu Madruga, isso aqui e tal. Então essa frase é minha. Saiu pra ti. Tá aqui, ó. O amor é generoso. O perdão é caridade. Né? Eu escrevi hoje. O amor é generoso, o perdão é caridade. Se não se chega a Deus, se não tiver humildade. Aí, ó. Viu? A humildade que manda tudo. Obrigado, entendeu? fechou. Então presta atenção nisso aí. Eu sou uma pessoa humilde e essa é uma das minhas 2.499 qualidades. E faz aquela pergunta que tu fizesse aquele dia lá pra nós. Qual pergunta? Que tirando a palavra, tirando uma letra, muda. Como é que é? Aquela ali já foi feita, já foi dita no outro programa, né? Já falaram? A comparação, digamos, com uma letra, eu sou Deus ou sou profeta. Mudando uma letra, eu sou Deus, sou profeta. Sabe isso aí? Não, uma palavra. Qual palavra que é? Mudando uma letra. Mudando uma letra, sou Deus e sou profeta. Revele. Entendi. Cristo e Aristo. O boa C pegadinha. por o A. Boa pegadinha. Entendeu? Não, já que... Deixa eu fazer um comentáriozinho aqui, não, rapidinho. Não vai dar para ler tudo mesmo, eu vou fazer um comentário. Não, mas mais uma mensagem a Aline vai ler. Que eu fiquei não, mas é rapidinho. Falar em humildade, arrogância. Eu estava procurando hoje, geralmente aos sábados eu procuro assistir no YouTube ali certas coisas que eu preciso saber para fazer comentário aqui no programa. E eu vi onde chega a arrogância de um ser humano, de uma pessoa. Deve, com certeza, ser um pastor evangélico, que ele frisa muito bem, que ele diz nessa gravação, nesse vídeo, ele diz o seguinte: vou fazer 10 perguntas para os católicos que eles não conseguem responder em relação a São Pedro. Eu te responderia o seguinte: nessa tua arrogância de querer questionar 2000 anos de história, será que você já questionou a tua própria vida? Essa é a resposta que eu te dou. Você disse que faz essas perguntas católicas, não sabe te responder em relação a São Pedro, as perguntas. Eu te respondo dessa maneira. Com a tua arrogância, a tua falta de humildade, querer questionar 2000 anos de história, uma pessoa, se é evangélico, provavelmente deve ser, que não dá o devido valor à Mãe de Deus, que credibilidade você tem de questionar São Pedro? Só essa a resposta que eu te dou. Tem tanta coisa para combater, né? Por que eles não combatem o shintoísmo, o budismo, enfim, outras religiões? Por que querem combater o cristianismo? Nós estamos tudo pelo mesmo Cristo, embora com métodos diferentes, mas tudo atrás do mesmo Deus. Só se questiona certo. É como as pessoas que falam que aqui a gente só sobrevive, né? Ou coisa que a gente acabou ouvindo aí de pessoas que eram tão próximas a gente e que por fim saíram com essa. Que a gente sobrevive pedindo dinheiro e etc. Quem viu o texto hoje de manhã e acompanhou a mensagem, lá na mensagem de hoje diz: não ajudem um templo que não serve para Jesus. Mensagem de hoje, lida no programa, no texto. Não ajudem um templo que não serve para Jesus. O profeta Pedro II, se fosse uma criação meramente humana, eu pensei, ele podia ter concluído: ajude aqui, ajude a gente, ajude a igreja. Mas não. A conclusão dele, tu lembra? Sim, sim. A conclusão dele foi: diferente do que muitos dizem, né? Diferente do que muitos dizem. Se está sobrando, foi a conclusão dele: dê aos pobres. É isso aí. Programa esse, então, 15h40. Vamos para a música e depois a mensagem com a Aline.
Eu só procuro ser feliz, mando embora toda a tristeza, vivo cantando para me alegrar, entre as flores que só tem beleza. Eu beijo o cravo e cheiro as rosas, as borboletas faço voar. Sinta a presença de Deus comigo, que fez a terra, o céu e o mar. Sinta a presença de Deus comigo, que fez a terra, o céu e o mar. Eu só procuro ser feliz, mando embora toda a tristeza, vivo cantando para me alegrar, entre as flores que só tem beleza. Eu beijo o cravo e cheiro as rosas, e as borboletas faço voar. Sinta a presença de Deus comigo, que fez a terra, o céu e o mar. Sinta a presença de Deus comigo, que fez a terra, o céu e o mar. Mensagem do dia 19 de maio de 2007. A beleza do coração. Pedro II. Mãe de Deus e nossa também. Há alguma diferença pelo que eu era alguns anos atrás do que sou hoje diante do Senhor e da Senhora? A beleza de um olhar não está estampada no rosto, e sim no coração. O rosto feminino é o que mais os homens admiram, mas não podem ver o seu coração. O mesmo também é com os homens. Mas quem já nasce com uma estrela bem luminosa, ela ilumina todo o corpo. O que hoje tu és, meu filho Pedro II. Também vieste do passado, mas pelos erros cometidos não quer dizer nada. Não teve um profeta ou um santo que não errasse. Até os anjos erraram, aqueles que trocaram Jesus pelo Lúcifer. Então, não só pecaram, mas foram cair no inferno. Quem vê cara não vê o coração, como se diz. Não são todos que fazem o que mostram, mas apenas representam. Olhem bem nesses que vêm se vestindo com roupas largas diante do altar. Nada disso representa diante de meu santo Filho Jesus. Tu, porém, pela tua simplicidade, é que vens sendo útil para este trabalho. Quando te ajoelhas diante do altar, tua alma já está em festa, porque ela pode ver e sentir a presença de Jesus, a minha e a de José, rodeados de anjos, aqui nesse pequeno santuário. Meu filho Pedro II, não está longe, pelo que vens pedindo, o teu presente. Eu, Maria, posso vê-lo, como para todos aqueles que vêm merecendo. Para cada um uma morada nova, rodeada de flores silvestres, como Deus criou no começo. Pelos pequenos erros que vocês vêm cometendo, não ofendem a Jesus. A ofensa é dos que vêm enganando a humanidade, dizendo que seu trabalho vem de Deus, mas não é, porque o diabo continua fazendo dele também. O que é dele primeiro se fala de dinheiro, e o que é de Jesus só se fala de amor. Este sim é verdadeiro. Meu filho Pedro II, o teu trabalho não visa dinheiro. As poucas coisas que tens não significam quase nada, porque de presente tu as ganhaste. Então passas a ser uma pessoa muito invejada, principalmente pelos teus parentes. Agora tira uma conclusão. Quantos estão em redor de ti,
e aqueles que não aceitam pelo que hoje és diante de meu santo Filho Jesus e de mim, onde falas dizendo que eu sou, quem eu sou. Coragem não te falta, por isso a tua beleza está dentro do teu coração. Maria, Virgem Imaculada. Na verdade, essa mensagem volta lá no julgamento que as pessoas fazem, né? Julgamento que o ser humano tem a capacidade enorme de sair julgando todo mundo. E ali na mensagem ele fala, Deus fala, que Nossa Senhora, se não me engano, Virgem Maria, que não existe ninguém que não errou, a não ser só Deus. Todos os anjos e santos, todos os santos que aqui na terra viveram, eles erraram também. Inclusive os anjos. As pessoas dizem, mas como que o anjo vai errar? E aqueles que foram junto com Lúcifer, que era um anjo, não errou? Não abandonou? Não largou a Deus? Então as pessoas se apegam muito nessas coisas de mas ele errou aqui, ela errou ali. E quem não erra? Agora, Deus, com a sua misericórdia, com o seu conhecimento, com toda a sua misericórdia mesmo, ele reconhece um bom coração. Então, onde ele escolhe as pessoas que ele sabe que vão ser fiel a ele. Também fala essa mensagem que aquelas pessoas que acham num homem com batina, né, roupas longas, só tem valor o homem de roupas longas, os padres, os bispos. Olha o que está acontecendo hoje com eles. Não estou generalizando. Com certeza deve ter muito bispo, muito padre bom ainda. Mas o escândalo está aí, escancarado para todo mundo ver. Então, é nesse que vocês confiam? Independente da atitude? Porque estão de batina? Porque estão celebrando uma Santa Missa? Eu não vejo por aí. Eu acredito na atitude e no respeito das pessoas que são eleitas a chefiar ou a conduzir qualquer coisa. Isso que o ser humano tem que prestar atenção. Um bom administrador, um bom padre, um bom bispo, isso tem que ser feito. E não olhar porque apenas sou um padre, sou um bispo que são importantes. Se nós tiver que ficar sem padre, vamos ficar. Mas aqui só vai vir padre que realmente estiver fazendo certo, celebrando a missa corretamente. Senão, ficaremos até Jesus voltar, como o João Batista falou, só no Santo Terço. Programa esse Palavra Viva de Deus, 15 horas e 49 minutos. Então, tem e-mail? Então faz muito e-mail, não? 4,5. 4, então depois eu encerro com a frase aqui. Vai, então faz e-mail. Stefane Família de Guaratinguetá, São Paulo. Boa tarde a todos, salve a família Conceição. Pedimos a bênção do nosso santo profeta Pedro II, Padre Rômulo. Podemos ter a certeza que estamos no caminho certo, pois causamos tanto nesses que, de vez de rezar, ficam atacando a palavra de Deus. Nas próprias mensagens, Jesus nos diz que se tudo estivesse bem, não estaríamos agradando Ele, pois não podemos esperar melhor tratamento que Ele teve e vocês estão de parabéns. Stefane Família de Guaratinguetá, São Paulo. Luiz Carlos Soares e Família da cidade de Matão, São Paulo. Boa tarde a todos. O programa A Palavra Viva de Deus, salve Maria e salve São José. Luiz Carlos se fazendo presente aqui lá de São Paulo. E aproveitando, mandando um abraço lá pro seu Geraldo, pro seu Evaldo e família. O Hélio e família de Vinópolis, Minas Gerais, manda boa tarde, salve Maria. Peço a bênção do nosso querido e amado profeta Pedro II, Padre Rômulo, que interceda por nós. Manda um abraço a todos da família Conceição, ao Eugênio e toda a sua casa, aos nossos amigos de Minas e do Sul. Ofereço a próxima música a todos os ceifadores do mundo inteiro. Boa tarde, salve Maria. Gostaria de oferecer esse lindo programa a todos vocês aí do estúdio e também para a minha família. Um grande abraço. Boa tarde, salve Maria. Quero pedir a bênção da nossa Sagrada Família e do nosso profeta Pedro II, que todos eles olhem por nós lá no céu e dizer que esse programa está lindo como sempre. Quero oferecer as músicas do programa para todos da Palavra de Deus e desejar um abençoado final de semana para toda a família Conceição e dizer para o Zeca que, graças a Deus, que as mensagens voltaram
Obrigado pela mensagem, Zeca. Tô agradecendo aí, Zeca. E, para finalizar aqui a minha parte, a historinha da mãe, dois parágrafos. Um ratinho, certa vez, ousou invadir o território de um leão. Sem muita dificuldade, conseguiu. O leão abocanhou o pequeno roedor e estava prestes a matá-lo. Quando o ratinho suplicou, né, para que fosse libertado. E disse para o leão que um dia ele retribuiria o favor. O leão riu, né, pois um leão jamais vai precisar da ajuda de um rato. Mas como não tinha nada a perder, decidiu aceitar a proposta. O leão, certo dia, um tempo depois, caiu numa armadilha de caçadores. A armadilha feita em redes. E o ratinho apareceu e, roendo a rede, salvou o leão. Então, uma historinha simples, mas que trata a importância, né, de tratarmos a todas as pessoas com gestos de bondade. De uma forma ou de outra, sempre acaba sendo recompensado. Fosse bem tratado aqui, devolve com um bom tratamento. Quando a gente é bem tratado em um lugar, a gente só deve tratar o mesmo da mesma forma. E humildade em todos os aspectos, porque um dia a roda da vida pode colocar a gente lá embaixo. Mário Sérgio Cortella diz: gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Olha que coisa importante. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente pequena acha que é grande e a única forma de ela crescer é diminuindo o outro. O programa então vai chegando ao fim e como na primeira mensagem que o Alex fez um comentário, como as pessoas perguntarem, né, como provar que o profeta é verdadeiro. E numa mensagem mesmo a resposta está assim, Jesus falando, uma das maiores confirmações que tudo isso é verdadeiro é a perseguição que vocês sofrem. Se não fosse verdadeiro, por que estariam perseguindo, né? Então, uma das maiores provas que isso aqui é verdadeiro, ou qualquer coisa que a gente faça é verdade ou não, é a forma que as pessoas nos tratam. Se é perseguido, se é caluniado, se é difamado, se tentam derrubar, é porque está incomodando e é porque é verdade. Se não fosse verdade, estaria aqui no esquecimento, né? Nossa Senhora fala assim: façam todo o possível, meus filhinhos queridos, de permanecerem fiéis a Ele. Não mudem seus trajes. Estejam sempre bem vestidos e não deixem de dobrar os joelhos quando for para rezar o Santo Rosário. Mas antes peçam ao Divino Espírito Santo que os ajude a recitarem bem as orações, para não tirarem da mente de vocês cada palavra do terço, pois elas são fortíssimas quando são bem interpretadas. E Jesus então encerra: usem o véu em vossas cabeças, minhas filhas, se quiserem passar por minha mãe, e se passarão por meus irmãos, todos aqueles que vierem fazer a minha vontade. Então, não valorizem o que os outros estão tentando tirar de sua mente. Agradem somente a Deus. Quando vocês perceberem que o que vocês estão fazendo está incomodando muitas pessoas, é porque o caminho é esse. Nós vamos então rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, e eu deixo aqui então meu boa tarde, meu muito obrigado a todos vocês, e podem ficar esperando que essa semana, o áudio aí da semana, todos os dias eu vou continuar mandando, tá? Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Alex. Boa tarde aqui de João Batista, até sábado que vem, se Deus quiser. Boa tarde do Vitor. E vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.